Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São com essas palavras descritas em João 14:6 que eu quero acolher a cada um e a cada uma de vocês nesse dia especial, dia de domingo, dia do Senhor. Dia onde nós nos encontramos como igreja e de maneira virtual nos nossos lares, ali onde nós estamos, para sermos servidos por Deus com a sua palavra. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Amém. Eu gostaria no dia de hoje ler para vocês duas passagens bíblicas para a nossa reflexão. A primeira palavra bíblica nós encontramos no Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículos 1 a 8, e depois também queremos ler a história que nós encontramos no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Eu quero ler para vocês primeiramente, então, João, capítulo 15, versículos 1 ao versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Até aqui. E quero ler também com vocês a passagem que nós encontramos em Atos, no capítulo 8. Queremos ler dos versículos 26 até o versículo 40. E aqui nós encontramos a história de Filipe e do eunuco. Diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se achará deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanhe-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou ao eunuco: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de alguém outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse:
creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. No primeiro texto que nós lemos, nessa parábola de Jesus Cristo, onde ele diz que ele é a videira, o parreiral, e nós, seus discípulos e suas discípulas, somos os ramos, ele está demonstrando de que há uma necessidade nossa, enquanto cristãos e cristãs, de permanecermos ligados à videira. Nós, pessoas batizadas, nós fazemos parte dessa videira, desse parreiral que é o próprio Jesus Cristo. Nós somos os ramos e por meio de nós é que surgem os frutos desses ramos, surgem os frutos da videira. E Jesus aqui disse: olha, permanecei ligados a mim, porque quando vocês se desligarem dos ramos e secarem e não receberem mais a seiva, é certo que vocês secarão, e o agricultor, que é o próprio Deus, ele chegará para limpar esse parreiral, tirará todos os galhos secos e podará todos os galhos sadios, para que os sadios produzam mais frutos e para que os galhos secos sejam lançados fora. Pois bem, todos nós somos pessoas extremamente amadas por Deus. Todos nós somos chamados por Deus a vivenciarmos a sua palavra, a vivermos em novidade de vida, a sermos novos homens e novas mulheres. Que agraciados a partir dessa graça de Deus, vivem a partir de uma nova cosmovisão. Se relacionam consigo, com Deus, com o outro, com a criação, de maneira diferenciada, como representantes e a própria presença desse Jesus Cristo. E isso se percebe a partir dos frutos das pessoas que vivem a sua fé. Quando um galho não dá mais frutos, ele seca. Quando um galho de parreiral, de uma videira, não produz mais frutos, ele é arrancado pelo agricultor e lançado fora. Mas os galhos que dão frutos, esses também recebem certas podas, e essas podas permitem com que esses galhos produzam ainda mais novos galhos e assim produzam mais frutos. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, é necessário que nós nos perguntemos se nós permitimos a seiva de Deus, a palavra de Jesus Cristo, pelo agir do Espírito Santo, venha até nós. Será que nós estamos abertos àquilo que Deus tem a nos dizer? Será que nós estamos receptíveis àquela ação que Deus quer operar em nossas vidas? Ou nós queremos viver a nossa vida como se Deus não existisse no nosso dia a dia, no nosso dia de semana? E até lembramos de Deus quando bate a necessidade, quando surge uma necessidade, uma vontade de ter algo, e aí eu lembro de Deus. Portanto, enquanto ramos, é necessário que nós fiquemos ligados à videira, ao parreiral, para que nós recebamos essa seiva que vem da parte de Jesus Cristo, que é a sua palavra. E como é que nós temos acesso a isso? Simples, lendo as Escrituras. Nos colocando em oração diante de Deus ao lermos as Escrituras, pedindo que Ele venha falar às nossas vidas. Para lermos as Escrituras, é necessário que a nossa vida, as nossas muitas vozes, se cale. Que nós nos coloquemos numa postura reverente diante da palavra, pedindo em oração que por meio dessa palavra escrita e nos dada há tanto tempo atrás, Deus esteja nos falando. E aí nós vamos para essa outra história, que é a história de Filipe e do eunuco. Ali nós lemos que Deus manda Filipe em direção ao eunuco, e o eunuco ele está lendo o profeta Isaías,
E de repente, quando Filipe ouve que o eunuco está interessado na palavra de Deus, ele pergunta: você está entendendo aquilo que você está lendo? E então o eunuco responde: como é que posso entender se ninguém me ajuda me explicando aquilo que estou lendo? Aqui o profeta ele fala acerca de si mesmo ou de outra pessoa? Filipe então toma tempo, tem disposição para falar com o eunuco acerca das Escrituras. Também nós, enquanto pessoas cristãs, nós somos chamados a comunicarmos dessa palavra que nos atinge. Se nós nos perguntássemos quais são os frutos que os ramos ligados à videira dão, nós teríamos que responder: os frutos dos ramos ligados à videira são justamente o compartilhar da palavra de Deus por meio de nossa boca, por meio de nossa voz, por meio de nossas mãos no fazer, nas ações, mas também por meio de nosso olhar, da maneira como nós enxergamos Deus, da maneira como nós enxergamos a nós mesmos, ao outro e à própria criação. Depende do nosso olhar, do nosso agir e do nosso falar, o fato de estarmos ou não ligados a essa videira. É ali que se concentra os frutos que toda pessoa cristã que está em Cristo dá. E muitas vezes nessa relação de Deus conosco, por meio de sua palavra, Ele vai nos podando em algumas questões equivocadas em nossas vidas. Mas saibam de que quando Deus nos poda em algumas situações de nossas vidas, ou em algumas práticas, em alguns pensamentos, Ele faz isso justamente para limpar-nos e para fazer com que haja possibilidade de nós darmos ainda mais e mais frutos. A pergunta que nós podemos nos fazer esse dia são duas. A primeira, que vem do evangelista João, dessa história, dessa parábola que Jesus nos conta, é se nós somos esses ramos que estão firmemente ligados à palavra de Deus, estão sendo alimentados pela palavra de Deus. E aí nós podemos perguntar: estamos tendo tempo para lermos as Escrituras? Estamos tendo tempo para orarmos a Deus? Ou Deus nunca está em nossa agenda e colocamos Ele um espacinho que sobra no nosso dia a dia? Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos nos relacionar com Deus. Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa. E com uma pessoa você se relaciona para poder conhecê-la, para poder também se beneficiar daquilo que ela quer oferecer. E isso é muito importante. Então a primeira pergunta, eu e você, temos que nos perguntar: estamos de fato ligados à videira? Nós estamos produzindo frutos? E a segunda pergunta, que vem a partir dessa história que nos é relatada por Lucas no livro de Atos, da história de Filipe e do eunuco, é: será que nós estamos tendo a mesma disposição em compartilhar da palavra de Deus com as outras pessoas? Palavra essa que atinge a outra pessoa por meio de nossa voz, mas também por meio de nossas mãos, de nosso olhar, ou não? Queridos e queridas, nós precisamos ter essa disposição. É necessário, porque quando Deus nos atinge, isso não é nem mais um dever, não é nem mais uma necessidade, mas é algo que acontece com espontaneidade. Isso está presente em minha vida? Eu tenho disposição para falar com aquela pessoa que está passando por um mau bocado na sua vida, de falar sobre Deus? Eu tenho disposição de sentar com o meu próximo e falar da palavra de Deus, e explicar quando a pessoa está passando por alguma situação, quando ela tem uma ideia equivocada da realidade? Será que nós temos disposição para falar de Deus? O meu desejo é que sim, e que esses nossos frutos possam se fazer perceptíveis, de tal maneira que as outras pessoas possam se abrir ao Evangelho, se abrir à graça de Deus, e querer também fazer com que essa palavra tenha cada vez mais vez e voz em nossas vidas.
para que essa seiva superabunde em nossas vidas, nos fazendo pessoas aos moldes da vontade do próprio Deus. Pessoas unidas em Cristo Jesus. Pessoas que seus passos e suas vidas e suas palavras e sua maneira de pensar, sua maneira de agir refletem o amor de Deus. E queridos, queridas, nós vivemos num mundo necessitado de Deus. Nós vivemos num mundo necessitado dos frutos das pessoas que creem. E por isso eu quero te convidar a você ser graça na vida de outras pessoas, a você ser graça no mundo, no lugar ali onde você está. E que a paz de Cristo seja sempre com você. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar, na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois desta graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Eu ainda gostaria de passar para vocês alguns avisos. O primeiro aviso é que nós, a partir de hoje, domingo, dia 2 de maio, nós vamos reiniciar as nossas atividades presenciais, a princípio, primeiro os cultos.
Então hoje à noite nós teremos culto na comunidade aqui de Palhoça no centro, também na comunidade do Rio Grande. A partir da próxima semana já tinha culto também de manhã, nesse mesmo horário está tendo culto de manhã na comunidade do Caminho Novo, na comunidade do Frei Damião, na comunidade de Garopaba, e também nas quartas-feiras nós temos cultos na comunidade da Bela Vista, às 20 horas. Então eu quero convidar vocês a estarem presentes, né? Nós vamos tomar todos os cuidados, todas as precauções para que seja um ambiente bem seguro, porque também isso é fruto de nossa fé, o bom testemunho, o cuidado com a outra pessoa. Então venha, nós temos aí a permissão de termos 50%, nós estamos na bandeira laranja pelo governo estadual e então na bandeira laranja nós podemos ocupar até 50% dos templos, né? Mas queremos aí tomar um cuidado, deixar todo mundo bem distribuído para que tudo ocorra muito bem, tá? Nós também continuamos com a nossa campanha de ajuda a pessoas necessitadas. Vocês veem nas notícias que cada vez mais está crescendo o número de desemprego no nosso país e muitas pessoas estão realmente passando por dificuldade. Então eu gostaria de te convidar a você também dar esse fruto do reino de Deus para que você possa reverter também valores financeiros para a conta da paróquia ou fazer doação diretamente aqui na secretaria. Se você fizer por transferência bancária, nós temos aí o Pix que está na descrição do vídeo, mas também, por favor, coloque depois o valor 10 centavos, porque daí nós podemos identificar que esses depósitos são justamente para ajuda a essas pessoas. Nós estamos aí assistindo muitas pessoas, muitas famílias, milhares de cestas. Algumas 1000 cestas já foram entregues, muitas pessoas são ajudadas também de outra forma, então participe e essas pessoas nós queremos acolher como irmãos e irmãs e juntos fazê-las também experimentar esse cuidado que Deus também teve conosco. Que Deus te abençoe, eu desejo para você um abençoado domingo e quero te convidar ainda para termos um momento de oração. Querido e amado Deus, queremos te agradecer por essa parábola e essa história que nós lemos. Te agradecer, Deus, porque sabemos que é também palavra tua para as nossas vidas no dia de hoje. Nós queremos te pedir, Deus, que tu nos reabras a mente, os nossos olhos e para percebermos a necessidade de estarmos constantemente sendo nutridos pela tua palavra, por essa seiva que quer fluir até nossas vidas para que assim, Deus, possamos ser presença tua na vida de outras pessoas. Nós queremos te agradecer porque tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra vem ao nosso encontro e nos faz perceber que nós somos chamados a vivenciarmos os frutos do reino de Deus para a vida de outras pessoas. E por isso também queremos te pedir que tu venhas fazer com que nós possamos ser parecidos e seguirmos o exemplo de Filipe, que foi uma pessoa fiel à tua palavra, ao teu chamado, que se dispôs com o seu tempo, com os seus dons, para explicar a tua palavra para o eunuco, e assim o eunuco pôde também ser batizado e receber o teu abraço e ser acolhido no teu reino. Nós queremos te pedir, Deus, que tu nos fortaleças a fé, que tu nos desafies, que tu nos sempre de novo nos chames a atenção, para que por meio de nossas palavras, por meio de nossas mãos, por meio de nossa visão, por meio de nossas ações, nós possamos também ser assim. E que mais e mais pessoas, Deus, possam perceber do teu amor. E que mais e mais pessoas, Deus, possam também se alegrar com a tua presença através desses frutos que teus filhos e tuas filhas dão a este mundo. Nós te rogamos isso, Deus. Também te pedimos por tantas pessoas que ainda sofrem por causa da Covid ou por causa de outras situações. Te rogamos, Deus, pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso município, que tu não permitas, Deus, que o mal continue, que tu tires do poder pessoas que não estão ali para servir e que tu nos dês a possibilidade, Deus, de termos um governo justo, de termos uma realidade, tanto a nível nacional como estadual e municipal, que tu venhas, Deus, fazer com que possamos ter a possibilidade de sermos governados por pessoas que de fato se preocupam
com o bem-estar social, com o bem-estar de todas as pessoas, e não em fazer populismos, e não em só ficar inaugurando obra e ficar mostrando o que fez para conseguir arrecadar mais poder nas suas mãos. Pedimos, Deus, por favor, por piedade, que Tu venhas nos dar pessoas justas a governar a nossa nação, o nosso estado, o nosso município. Te rogamos isso, Deus, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebo ainda da bênção de Deus que nos diz: que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça esplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti Deus levante o seu rosto e vos dê da sua paz. Vamos à paz do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.